Olá, boa noite. Uma vez estamos aqui em Direito, fazemos um live para falarmos nosso tema, e está no livro de Hebreus, seu capítulo 6, seu verso 1 e 2. Estamos a falar da ressurreição dos mortos, que é também uma das doutrinas de Cristo. Vou fazer assim um resumo. Falamos sempre na doutrina de Cristo, falamos do arrependimento das obras mortas, que é a primeira doutrina de Cristo, que é o arrependimento, que é a base, que é o fundamento da doutrina de Cristo, que é o arrependimento, porque sem arrependimento não há perdão dos pecados. E falamos da fé em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não se pode agradar a Deus sem fé. Então a fé é que nos faz vencer o mundo. O justo vive pela fé. Então também é um fundamento. Falamos também do batismo, que significa morrer com Cristo. Quer dizer, no dia que Jesus foi para aquela cruz, estávamos com Ele. No dia que Jesus desceu a sepultura, nós estávamos com Ele. Foi para o inferno, nós estávamos com Ele. Ressuscitou, nós estávamos com Ele. E subiu aos céus, estamos sendo juntamente com Ele, no Espírito. Então, aí estamos a falar do batismo. Depois falamos da imposição das mãos. Como está no livro de Hebreus 6. Falamos da imposição das mãos. Falamos do arrependimento das obras mortas. Falamos da fé em Deus. Falamos da doutrina do batismo. Falamos da imposição das mãos. Agora estamos a falar da ressurreição. Tivemos o primeiro tema. Agora estamos a falar da ressurreição. Falamos da primeira parte, falamos da segunda, que falamos da ressurreição no contexto geral. Falamos da segunda, que para mim é a primeira parte, que é a segunda parte também, que é a ressurreição de Cristo, que aconteceu no dia da ressurreição de Cristo. E também falamos dos mortos que ressuscitaram no dia da ressurreição de Cristo. Amém? Hoje, claro, o mesmo subtema, para ti também pode ser um tema, não faz mal, que é a ressurreição dos mortos. Falamos primeiro da ressurreição daquele que é o nosso exemplo de ressurreição, que nos dá fé. A Bíblia diz que Cristo ressuscitou dos mortos e nós também vamos ressuscitar dos mortos. Então, que nos dá fé que um dia ressuscitaremos dos mortos. Falamos da ressurreição de Cristo, que é a base da nossa ressurreição. Porque a Bíblia diz que Cristo é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E a Bíblia diz que, através da morte e ressurreição de Cristo, ele pegou as chaves da morte e do inferno. Por isso é que ele diz que ainda todo mundo pregar o evangelho, para os enfermos curarão, ressuscitarão mortos. Por quê? Porque hoje ele tem a chave da morte e do inferno. Ele hoje nos deu o poder de nós termos capacidade, através do poder de Cristo Jesus que nos deu, de ressuscitar mortos. Mas hoje os cristãos não fazem isso porque muitos deles não acreditam nisso. Mas Deus, por meio de Jesus, diz que não nos seguir. Cura, ressurreição dos mortos, pôr a mão aos enfermos. Olha, eu tenho visto muita gente apostar a alimentação que nós comemos. Olha, praticamente a maior parte da alimentação que nós comemos no mundo é totalmente contaminada. Mas nós temos Deus, nos abalamos, sabe por quê? Jesus disse, se beberem alguma coisa mortífera, ou também ser comer, não nos fará dano algum. Porque quem reativa nosso corpo mortal é o Espírito Santo. Tudo que entra aqui com as suas doenças, se você tiver fé em Deus, crê que Deus é contigo, não te fará dano nenhum. Se beberes alguma coisa mortífera, não vai fazer dano nenhum. Agora, qualquer comida, não vai te fazer dano nenhum. Então, devemos ter, sim, vigiar naquilo que comemos, naquilo que bebemos,
Mas sabemos que, por mais que você vigiar, meu irmão, até estou a levar um outro tema, mas ele sabe que eu falo isso. Por mais que você vigiar, você vai comer sempre um frango e meter muito hormonas. Vai comer sempre um peixe que, através do mar, comeu plástico e outra coisa. O queijo, o leite, o fiambre foram feitos com muitas. Você não viu como é que foram preparados? Por mais qualidade que tenha, você vê na rotulagem a qualidade, mas você não sabe como foi preparado. Então, é mesmo só Deus para nos proteger no nome de Jesus. É só, mais nada. Não tem mais como você lutar, meu irmão. Não luta. A Bíblia diz que no livro de 1 Timóteo, no seu capítulo entre 3 ou 4, diz assim que através da oração e da palavra a comida é santificada. Então, por isso é que ora, muitas das vezes antes de comer alguma coisa. E obrigado por me ouvir neste momento. Estamos aqui buscar esse tema, nem sei porquê, mas precisamos me levar nessa dimensão. Toda vez que tiveres que comer alguma coisa, ore. No coração, ou por palavra. Ela vai ser santificada e tu vais comer à vontade. Amém? Vamos ao nosso tema. Hoje vamos falar da ressurreição dos mortos, já falando daquilo que somos nós. As pessoas que morreram em Cristo Jesus e que vão morrer em Cristo Jesus. É um tema que está ligado a dois fenômenos e que muita gente não sabe. A ressurreição dos mortos, ou a primeira ressurreição, está ligada ao arrebatamento. Ligada ao arrebatamento. E eu vejo muita gente a falar de arrebatamento de uma forma assim muito assustadora. Por quê? Porque as pessoas não têm certeza da sua salvação. Quando as pessoas não têm certeza da sua salvação, as pessoas têm medo. Sabe de medo de quê? De morrer. Mas Paulo não tinha. Nós também não podemos ter. Hoje nós podemos decidir se morremos agora ou depois. Achamos assim, sim. Paulo falou. Morrer para ele é um ganho. Ele disse, não sei se eu quero ir já na glória do Senhor, eu quero ficar. E na glória do Senhor também estaria bem ir para a glória do Senhor. Mas ele depois disse, também ficar aqui estarei bem ainda, porque muita gente precisa de ouvir o Evangelho. Porque se eu falar, Deus me busca agora, Ele vai me buscar. Deus tem prazer na morte do justo, não na morte do ímpio. Ele quer que o ímpio se arrependa. Então Deus tem prazer de me levar para a sua glória. Mas como ainda temos propósito aqui na terra, por isso é que até você realizar o seu propósito como filho de Deus, só se Ele vai te buscar. Claro que muitos, por falta de vigiar, são levados antes do tempo. Mas quando tu vigias, faz a vontade do Senhor, tu vais ir no tempo que Deus protagonizou para você. Falando da ressurreição dos mortos, quero entrar num tema muito pertinente, que é o arrebatamento. O que é o arrebatamento? O arrebatamento está ligado à ressurreição dos mortos. Primeiro será a ressurreição dos mortos, aqueles que morreram em Cristo. Depois será o arrebatamento. Isso Jesus já vem prometendo nos livros do Antigo Testamento, como o livro de Oséias, livro de Oséias 6, no seu capítulo 6, versículo 1 e 2. E no livro de também 1 Coríntios, Deus prometeu ressuscitar dos mortos aqueles que estão em Cristo. 1 Coríntios 4, no seu verso 14. E também no Antigo Testamento, Daniel 12, 2, diz que aqueles que morrerem com Cristo, uns serão para glória eterna, outros serão para o castigo eterno. Vamos só ler no livro de Oséias, para termos uma noção do que estamos a falar, em relação à ressurreição dos mortos, que está ligada ao arrebatamento. O livro de Oséias diz assim a palavra do Senhor. Oséias é o primeiro livro dos profetas menores. Oséias 6.
Diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou-nos, nos sarará, fez ferida e ligará. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele, em nome de Jesus. Esta é uma profecia de Oseias. Por quê? Meu irmão, eu já disse no primeiro tema que a ressurreição dos mortos está ligada à tua salvação. Ao você se tornar filho de Deus, você tem que crer que Jesus ressuscitou dos mortos. Como no livro de Romanos 10, 9, 10. Para você crer em Jesus, você tem que crer que Jesus ressuscitou dos mortos. E essa ressurreição vai te dar também confiança que Ele vai também ressuscitar você dos mortos. Existe a ressurreição dos mortos. Você não está em vão na glória de Deus, não está em vão na presença dele. Você terá um bônus. Esse bônus é a tua ressurreição. E a tua ressurreição, que é a primeira ressurreição, está ligada ao arrebatamento. Então, está a dizer aqui, Jesus Cristo nos deu vida. Falar aqui, Oséias foi profundo. Quer dizer, nos deu vida. Quando nos convertemos, nos dão vida. Jesus nos dá vida. Mas quando morremos, Ele depois nos ressuscita. Nós já falamos que agora quando você morre, vai no paraíso. Já falamos, é só voltar lá no vídeo passado, vai entender o que estamos a dizer aqui. Vai para o paraíso. Antes ias para o céu de Abraão. Quando Jesus ressuscitou, levou cativo o cativeiro, pegou o céu de Abraão e levou no paraíso celeste. Estão lá agora nos céus. Paraíso celeste que Saul viu, que é o Paulo. Paulo disse, havia um homem, não sei se na carne ou no espírito, mas só sei que ele foi aos céus e viu o paraíso. E também hoje, muita gente, graças a Deus, Deus tem levado assim como levou Paulo. Tem levado nos céus, uns no inferno para ver o inferno, outros para ver o céu. Eu sei que muita gente duvida desse testemunho, mas Paulo nos falou na Bíblia que ele também teve essa experiência. Então Paulo não é o único que teve essa experiência, muita gente teve essa experiência. Pós-morte, uma experiência de quase morte. E é muito normal. Paulo apanhou uma porrada, ele até diz que foi no abismo, apanhou uma porrada e ficou quase morto. E foi ele que subiu, ele não está falando também, é só para não se gloriar. Então, é por isso que ele disse isso. Então, estamos a falar aqui da ressurreição que está ligada ao arrebatamento. Se você não crê na ressurreição, meu irmão, não adianta ser cristão. Uma da nossa vitória sendo cristão é saber que ele vive, posso crer amanhã. Se eu morrer hoje, eu ressuscitarei. É a vida eterna. A ressurreição é a garantia da vida eterna, meu irmão. E no dia da ressurreição, para aqueles que já morreram, serão ressuscitados. E para aqueles que ainda estão vivos, serão arrebatados. O que é um arrebatamento? Arrebatamento é tirar alguém vivo da terra para os céus. Tivemos um primeiro arrebatamento que foi de Enoque. Temos o segundo arrebatamento que foi de Elias. E tivemos a maior experiência de arrebatamento que foi Jesus Cristo ser elevado aos céus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Meu irmão, tenha esperança que um dia serás arrebatado. O que vai acontecer e como será esta ressurreição que depois dará lugar ao arrebatamento? Meu irmão, todo mundo quando morre aqui na terra, se morrer sem Cristo, vai para o inferno. Vamos falar também do inferno, vamos falar da morte, vamos falar daí do abismo, vamos falar já no segundo tema. Também vamos falar do inferno e céu. Depois vamos falar, depois desse vídeo, vamos ter um outro vídeo e vamos falar sobre isto. Mas quero aqui dizer o seguinte.
Quando você morre em Cristo, assim como falei do Estevão, você é recebido na glória. Jesus Cristo na porta, no trono dele te recebe. E diz para ti, venceu. Combateste um bom combate, guardaste a fé. Tua coroa te espera. Se você morrer em Cristo, não morrer religioso, não morrer em Cristo, é diferente de morrer religioso. Se você morrer religioso, vai no inferno. Tem que morrer em Cristo. Estar em Cristo é a melhor forma de vida. Porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E olha aqui, Abraão sabia disso. Abraão tinha certeza que Deus vai o ressuscitar. Vamos ler no livro de Hebreus. No livro de Hebreus 11, que diz a palavra de Deus no seu versículo 18. Diz assim, diz assim, vamos ao 17. Pela fé ofereceu Abraão Isaac quando foi provado. Sim, aquele que receberá as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaac será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Oh, glória! Abraão tinha essa noção que Deus é capaz de ressuscitar dos mortos Isaac. E graças a Deus, isso é um ensinamento nos judeus. Os judeus ensinamento por quê? Veja o que Marta falou a Jesus quando o Lázaro, seu irmão, morreu. Estamos no João 6, se está certo. No seu verso 40. Sim, de Marta. Não, João 11. Marta e João 11. Seu verso 23. Está certo assim. Disse-lhe então Jesus, teu irmão há de ressuscitar. E Marta lhe disse, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Isto quer dizer que Marta sabia que nós ressuscitaremos no último dia. Meu irmão, nós às vezes chamamos tanta coisa dos sonhos. Eu me lembro no meio de estudar com um colega muito bom, muito bom. E não acabou o médio, morreu. Tinha tanto sonho. E para não falar na faculdade, tem um colega de meu também que na faculdade faleceram. Tantos sonhos, tanta realização para fazer. Eu vejo muitos homens a se esforçar no vazio. Tem esperança numa ressurreição. Mas deixa eu te dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para nos dar vida em abundância. Essa vida em abundância está incluída a vida eterna. Ele disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você busca a ressurreição do alto, para que no dia da ressurreição de Cristo, teu corpo, o teu espírito venha em encontro do teu corpo, através do Espírito Santo. No dia da ressurreição dos mortos, está dizendo a primeira ressurreição, porque a ressurreição dos mortos está ligada à primeira ressurreição. Aqueles que morreram em Cristo, como diz no livro de 1 Tessalonicenses 4, diz, aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Já dizem, é a primeira vinda será a segunda vinda de Cristo. Está errado. Deixa-me desmistificar isso. Está errado. Está errado.
no dia da ressurreição dos mortos, que vai dar lugar ao arrebatamento, será o corpo de Cristo que é a igreja. A igreja irá ao encontro de Jesus nas nuvens. Nas nuvens. Não será Jesus vir para a terra, não, nem aquele dia. Não é que Jesus vai vir na terra, não vai vir. Jesus vai vir na terra com as pessoas que vão ressuscitar no dia da ressurreição e dá acesso ao dia do arrebatamento. Mas tem que ter noção disso. Eu vejo muitos servos, algumas pessoas sem entendimento, querem misturar as coisas. Não. O dia da ressurreição dos mortos é a primeira ressurreição. Isso quer dizer o quê? Como é que vai ser? Num piscar do olho, para dizer aqueles que estão vivos, num piscar do olho, os vivos serão transformados e subirão. Mas antes dos vivos serem transformados e subir, o que vai acontecer? Os espíritos daquelas pessoas que já morreram em Cristo virão ao encontro do seu corpo, do corpo corruptível. Aquele corpo será transformado em corpo incorruptível, o corpo igual de Jesus, quando depois de Jesus ressuscitar. E este depois irá ao encontro de Jesus nas nuvens. Por isso é que o teu corpo, Deus preserva. Preserva o teu corpo mesmo em vida. Até o corpo, os ossos de Eliseu ressuscitou mortos. O morto que caiu no corpo de Eliseu foi ressuscitado. Sabe por quê? Todo aquele que morre em Cristo tem o Espírito Santo dentro dele. O corpo está preservado pelo Espírito Santo. A vida naquele corpo que está velho, que não, parece que está morto, não. Ele diz, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos vivificará vossos corpos mortais. Prova disso é que mesmo Eliseu, depois de morto, as ossadas de Eliseu ressuscitou um cadáver que estava a ser levado. Bastou o cadáver cair lá, não precisou de oração. Basta o cadáver entrar em contato com a vida, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito da vida. Automaticamente o morto ressuscitou. Oh, glória a Deus. Eu quero dizer, quando você recebe Jesus, assim como os discípulos receberam Jesus, que fez o quê? Soprou o Espírito Santo dentro deles. Jesus falou, soprou e disse, recebam o Espírito Santo. Quando receberam o Espírito Santo, o que Deus fez com eles? Deus fez no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, Deus revestiu-os do poder do Espírito Santo. São duas coisas. Você recebe o Espírito Santo, depois você já é revestido do poder do Espírito Santo. E quando você é revestido, o sangue de Jesus toma lugar em ti. O Espírito Santo toma lugar em ti. E você é guardado. Você é preservado do Espírito Santo. Até a tua morte aqui na terra. E quando você morrer, o Espírito Santo pega o teu espírito e leva. Porque você agora é do mesmo espírito com ele. Leva o teu espírito dos céus lá no paraíso. Porque lá não entra carne. No céu não entra carne. O corpo é um corpo celeste. O único sangue que entrou nos céus foi apresentado nos céus, o sangue de Jesus. O teu corpo deve ser um corpo celeste, vai ser um corpo igual ao dos anjos. A Bíblia diz que você vai ser transformado. Quer dizer, aquele que morrerá em Cristo terá um primeiro, quer dizer, o Espírito Santo vai pegar o espírito dele que está lá no céu, vai vir ligar ao corpo de novo. Já é um corpo celestial, já é um corpo transformado, um corpo glorioso, irá em encontro de Jesus. E depois, aqueles que ainda estão em vida, também irão. Também serão arrebatados. Oh, livro de 1 Coríntios 15. Oh, glória a Deus. É 1 Coríntios 15. Só para mostrar como é que vai ser. 52. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Eis que vos digo um mistério.
Na verdade, nem todos dormiremos. Está a dizer aquelas pessoas que não vão morrer quando for no dia no dia da ressurreição, que vão ser arrebatados. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos teremos corpos celestiais, corpos incorruptíveis, corpos imortais. Depois diz, no momento, no abrir e piscar do olho, antes da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos restarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quer dizer, os mortos que ao ressuscitar já será um corpo transformado incorruptível. Lemos no livro de 1 Tessalonicenses 4, 14 a 17. Transformados. Num piscar do olho. Olha, nem daremos conta. Estaremos já a ver, estamos a subir. Iremos ao encontro de Jesus. Não se deixe enganar. No dia do arrebatamento, da ressurreição dos mortos, que é a primeira ressurreição, não é o dia que Jesus virá. O que vai acontecer? Os mortos em Cristo, que vão ressuscitar, e aqueles que serão arrebatados e transformados, que no dia da ressurreição não terão dormido, mas terão a seguir Jesus, serão transformados, irão ao encontro de Cristo lá nas nuvens. E depois, aí sim, para as pessoas que vêm na terra para ver Jesus, vão depender de nós para ver Jesus. Porque nós, glória a Deus, nós viremos com Ele, com Cristo. Oh, glória a Deus. Nós viremos com Ele. Nós viremos com Cristo para o milênio. Amém? É ali onde termina a nossa pregação de hoje. Então, no próximo live, vamos falar da vinda de Cristo, da primeira ressurreição, que já acabamos de falar agora da primeira ressurreição, e as pessoas que fazem parte da primeira ressurreição, da vinda de Cristo, do julgamento do trono branco. Aí vamos já falar do juízo final, onde vamos falar da última doutrina de Cristo, que é o juízo final. Mas deixo por tarefa para vocês lerem o livro de 1 João, no seu capítulo 14, no seu verso 17. É ali onde está a base do que vamos falar sobre o juízo final. E a base do livro é Hebreus 6, 1, 2. A base do juízo que vamos falar agora é o livro de 1 João 4, 17. No dia do arrebatamento, Jesus não vai vir na terra. No dia da ressurreição de mortos, Jesus não vai vir na terra. Nós vamos em encontro de Jesus. No dia que Jesus vir descer, nós iremos descer com Ele. Reinaremos com Ele um milênio. Então, vamos falar disso no próximo vídeo. Para depois nós falarmos da morte, do inferno, que tem a ver com o juízo final. Que Deus abençoe a sua palavra. Meu irmão, se não crê na ressurreição dos mortos, você vai fazer uma caminhada em vão. A tua fé tem que estar baseada na recompensa eterna. A recompensa eterna que Jesus nos deu é a vida eterna. Você será eterno. Para ser eterno, não vai ser eterno com esse corpo. Este corpo tem que ser transformado, tem que ser restaurado. Então, o que vai acontecer? Jesus vai transformar este corpo, por meio do Espírito Santo,
Então você tem que crer nas coisas que são do alto, não são de baixo. Agora, o que eu te peço? Ama teu irmão. Por que tanta luta? Por que tanta inveja? Por que tanta luta no serviço, tanta luta na família, tanta luta com o vizinho, tanta briga? Vimos aí no mundo as pessoas se matarem torta à direita, tudo por nada se matam. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, se você morrer sem Cristo, não terás direito à primeira ressurreição. Já acabamos de falar aqui. E será em conexão com o arrebatamento. Aqueles que dormem estarão primeiro. E aqueles que estão ainda vivos serão arrebatados. Para que nós, juntamente com Cristo, desceremos aqui. Depois da ressurreição dos mortos do arrebatamento, voltaremos com Cristo a governar no milênio. A Bíblia diz, aqueles que fazem... Oh Deus, estou enganando o tema. Fica por uma outra ocasião, mas meu irmão, deixa eu te dizer. Que Deus seja louvado. A ressurreição é uma vitória. Jesus Cristo, a ressurreição é a vida. Se você crer nela, ainda seja morto, viverás. Todo ser humano, Deus meteu a eternidade dentro dele. Para quê? Para que possamos ser eternos. Uns vão ser eternos no inferno ou no fogo, no lago do fogo. Uns serão eternos juntamente com Cristo. Você vai escolher, como diz no livro de Daniel 12:2. Céu ou então tormento interno. Eterno, assim como está certo. Céu, Jesus ou sofrer com Satanás lá no fogo do inferno e depois no lago de fogo. Ele diz, eis que ponho a vida e a morte diante de ti. Escolhe a vida. Quem é a vida? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu irmão, só a salvação em Jesus. Só a vida eterna em Jesus. Por isso, meu irmão, crê em Jesus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Crê em Deus, Pai Todo-Poderoso. Jesus falou, a vida eterna é esta, que crê em Deus, naquele que Ele enviou, que é Jesus Cristo. Essa é a vida eterna. Para tu ter Jesus, lê o livro de Romanos, desde o seu verso 9 e 10. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que dorme com a paz do Senhor. Que o Senhor seja para ti a vida que você precisa. Que o Senhor te visita. Que o Senhor visita os doentes nos hospitais. Os órfãos. Que o Senhor é o Pai dos órfãos. Aquele que precisa de um cobertor seu, seja o seu manto. Ele precisa de um refrigério, seja o seu refrigério. Ele precisa de uma água, seja água viva para ele. Precisa da comida, seja o pão da vida, meu Pai. E que nós temos a tua luz, resplandecemos cada dia que passa. E nos dá uma cobertura angelical, guardando nossas casas, guardando, meu Pai, para os nossos filhos. E que tudo que vem perturbar a noite seja neutralizado em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus nos cobre, assim como cobriu Jó. E que só Deus permitiu que tocasse. Mas como Deus já não permite que Satanás toque, ele já crê em Deus, Satanás não pode tocar, já não vai permitir isto, porque já não vai fazer o que ele fez com Jó. Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus. Tenhamos uma noite feliz no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe. Amém.